o senador Carlos Portinho, do PL, que é relator do projeto da transformação dos clubes em sociedades anônimas do futebol. Senador, bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia, prazer todo meu estar aí com essas férias e com toda a audiência de vocês. Bom, os últimos dias, senador, foram agitados aqui no noticiário, né, com o Ronaldo fazendo a proposta ao Cruzeiro, depois John Textor fazendo essa proposta ao Botafogo, com a legislação que já está vigente, né, com o projeto que está sendo discutido. Essas possibilidades vão ser ampliadas, enfim, o que está previsto no texto que é diferente do que acontece hoje no futebol brasileiro? A lei das sociedades anônimas do futebol já é uma realidade no nosso ordenamento jurídico. Os vetos sobre a parte tributária, a tributação específica do futebol, que traz a lei da sociedade anônima, já foram derrubados. Então, a lei está plenamente em vigor no país e ela é uma alternativa para aqueles que estiverem dispostos a uma transformação econômica e cultural. Mais importante, e cultural. Você diz cultural no sentido da cultura do futebol brasileiro, de como os clubes são administrados, e aí existe muito questionamento também com relação ao modelo de sociedade anônima, né? Se ele seria o único possível, porque existem, na Europa, por exemplo, clubes que são muito bem sucedidos e que continuam sendo entidades associativas, né? Justamente por isso adotamos no relatório final o modelo facultativo, porque não se faz uma transformação na caneta. Não é, mudamos a lei e todo mundo vira agora empresa e os investidores vão cair de paraquedas e está tudo resolvido. Não é isso. A lei das sociedades anônimas, ela serve para aqueles clubes que se prepararem para essa transformação, que não é só econômica, ela é cultural. A gente tem no Brasil, desde a Lei Pelé, o clube empresa. E o que a gente formou? Várias sociedades limitadas, geralmente voltadas para clubes de menor investimento, que passaram a ter um dono. A SAF é diferente. A SAF ela exige uma complexidade maior. Ela vai exigir o preparo, o levantamento das dívidas, a transparência sobre as finanças do clube, tudo que nós que acompanhamos futebol sempre desejamos. Transparência, responsabilidade na gestão, né? Gastar aquilo que tem. Não tenho dúvida, muitos clubes vão ter que fazer esse aperto de cintos e, aliás, o Flamengo fez, mesmo como associação civil, sem finalidade lucrativa. Atlético Goianiense fez o mesmo, o CSA, para dar um exemplo do clube de menor investimento, fez o mesmo, né? Mesmo como associação sem finalidade lucrativa. Economizou, apertou e hoje todos esses clubes têm uma capacidade de investimento maior do que tinham antes, porque pagaram a dívida. O Flamengo pagou aí em 8 anos 1 bilhão. E eu acredito que a SAF ela leva a essa lógica da responsabilidade da gestão, a responsabilidade do dirigente e o pagamento, como foi dado o trato na lei, do passivo dos clubes. Senador, eu vou girar aqui entre os nossos debatedores, começando pelo Rodrigo Capello, que é, entre nós aqui, quem acompanha mais de perto toda essa questão envolvendo as SAFs. Capello. Senador, bom dia. Minha primeira pergunta é a seguinte. O torcedor, logicamente, está ansioso pelos 400 milhões de reais em investimentos, mas a gente tem que entender o que vai acontecer com aquele 1 bilhão de dívidas que fica para trás na associação, tanto no Botafogo quanto no Cruzeiro, são números parecidos. Seguindo a letra da lei, até que ponto os novos proprietários, Ronaldo, Textor, são solidários, são responsáveis por pagar essas dívidas? Sem dúvida, não só os torcedores, eu ia dizer exatamente isso, Rodrigo, os advogados dos credores, os credores, né, muitos que têm uma dívida social, trabalhista, também estão sedentos e sabem que na sociedade anônima do futebol é o plano de pagamento de credor, seja através da recuperação judicial, seja através da centralização das execuções, né, o meio pelo qual eles vão receber. E eles vão receber sobre receitas desse clube, né, que vai ser, espera-se, administrado profissionalmente, porque a gente está atraindo diversos investidores, pessoas que não só são do futebol, o Ronaldo é do futebol, né? O John Textor do Botafogo também tem a participação no Crystal Palace, mas a gente pode imaginar diversos modelos de negócio diferentes para clubes grandes e pequenos. E a importância é
não são só apenas 400 milhões desses dois casos, é 1 bilhão e 400. Quantas empresas no país valem 1 bilhão e 400? Por quê? Respondendo a sua pergunta, daqui a 10 anos, essa responsabilidade passa à Sociedade Anônima do Futebol. Então, ela sabe que ela terá 10 anos para poder encaixar dentro das receitas o pagamento das suas dívidas. E para aqueles que acham que é pouco, né, é bom lembrar que o Flamengo pagou 1 bilhão em 8 anos. Então, acho que é plenamente possível, e com os instrumentos que traz também a Sociedade Anônima, né, a possibilidade do deságio sobre as dívidas, a possibilidade da cessão desse crédito pelo credor a terceiro. O Botafogo me ofereceu um valor de deságio, eu não aceitei, eu vou no banco, eu vou negociar isso. A possibilidade de emitir debênture, que só uma sociedade anônima, né, permite, é um instrumento de mercado. Por quê? Está chegando perto do final dos 10 anos, não vou conseguir pagar por alguma razão, cair para a segunda divisão, não consigo pagar dentro do planejamento. Eu troco o meu credor, eu vou emitir título, o banco compra, eu estico a dívida mais 10 anos. Agora a gente está trazendo o mercado, né, para esse modelo de negócio que já está consolidado, que é o futebol. O senhor está dizendo que é 100%? A solidariedade é de 100%? A partir de 10 anos, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, o clube não tendo para responder, responde à SAF. E quem está colocando o recurso nisso sabe, porque está lá escrito na lei, que a sua responsabilidade é assumir a dívida do clube e fazer um planejamento para pagá-la em pelo menos 10 anos, podendo até rolar essa dívida por mais tempo através de instrumentos de mercado que só a sociedade anônima confere. Uma limitada não tem essa hipótese, uma associação civil muito menos. Antes de passar para o Thales Machado, que também vai fazer uma pergunta, eu quero complementar aí essa dúvida do Capello. Então, antes desses 10 anos, o clube e o investidor podem negociar abertamente, podem ter outros caminhos para resolver, antes que o investidor se torne, como o Capello perguntou, totalmente solidário depois desse período de 10 anos. Não, na verdade, ao negociar as suas ações, né, tendo ações da SAF, clube e investidor são sócios. As receitas da SAF, elas vão alimentando o clube até 20% para que isso seja revertido para o juízo centralizador das dívidas trabalhistas e cíveis ou para a recuperação judicial. No caso do Figueirense, por exemplo, vai direto lá para o juiz da recuperação judicial e vai pagando conforme o plano de pagamento dos credores. Então, a SAF ela nasce limpa, mas com a obrigação de alimentar o clube para pagar as suas dívidas com a responsabilidade dos gestores de ambas, clube e SAF. Pessoal. Barreto, desculpa interromper a pergunta do Thales, desculpa, é que o assunto é o mesmo, eu queria tirar mais uma dúvida aí. A lei diz que a SAF tem que mandar 20% das receitas para pagar as dívidas que ficaram para trás com a associação. E o mecanismo usado para isso é o regime centralizado de execuções, nos quais dívidas trabalhistas e cíveis são renegociadas e são pagas com 20%. A minha pergunta, senador, e a parte tributária? Como é que o clube vai conseguir arcar com transações tributárias, com dívidas enormes com governos, se 20% da receita, que é o limite até onde o dono da SAF vai ser responsabilizado por essa dívida, está concentrado em trabalhista e civil? Lógico, Rodrigo, uma boa pergunta. A gente também quis dar o tratamento tributário a esse passivo e justamente a lei da SAF, ela prevê que aqueles que estejam no Profut, como o Profut é feito com o clube, né, naturalmente o clube tem a obrigação de pagamento dessas parcelas. Né, e aqueles que já tenham sido excluídos do Profut ou aqueles que mesmo no Profut queiram, têm a possibilidade da negociação das suas dívidas, está lá previsto na lei da SAF, com a Fazenda Nacional. Para dar um exemplo, o próprio Cruzeiro, ele teve um resultado muito melhor do ponto de vista da negociação ao negociar com a Fazenda, né, com a Procuradoria da Fazenda Nacional as suas dívidas, do que seria com o Profut. Então, o Cruzeiro, por acaso, já tem isso já negociado com a Fazenda. E os clubes que estiverem fora do Profut ou acharem que o caminho melhor é negociar, terão que negociar. Então, exatamente, Campelo, ele está assumindo as dívidas cíveis, trabalhistas, tributárias, ele está assumindo o clube, o bônus e o ônus. E ele tem 10 anos para fazer senador, o pagamento. É um prazo razoável. Mas não está claro de onde vem o dinheiro, porque se o futebol passa para a empresa, o clube social ele não tem mais receitas relevantes, ele tem a mensalidade do sócio, e isso claramente não é suficiente para pagar transação tributária. Só no caso do Cruzeiro, a gente está falando de 334 milhões de reais. Então, eu repito a pergunta, como é que esses 334 milhões de reais vão ser pagos
se a associação ficou sem receita alguma e se a lei da SAF não prevê nenhum tipo de repasse para pagar essa dívida tributária. Como em qualquer negociação entre empresas no setor privado, é feita uma due diligence, é levantado com transparência toda a dívida do clube e aquele que investe no clube assume a responsabilidade pelo pagamento da sua dívida, até porque ele vai ser cobrado, seja de um credor ou de outro. Então, a lei não precisa prever o que já acontece na prática, ela prevê sim a possibilidade da negociação da dívida tributária com a Fazenda Nacional. Né? E aqueles que estão no Profut continuam no Profut. Agora, na hora que você está comprando um pedaço de uma sociedade anônima, que o clube é sócio, está te vendendo uma parcela e tem obrigações a pagar, você está negociando em cima dessas obrigações. Então, pode colocar na conta aí dos clubes o passivo civil, trabalhista e o tributário. O civil trabalhista, a gente deu na lei uma solução que também ninguém inventou a roda, já era o que estava na mesa. O Figueirense foi para a recuperação judicial, clubes do Rio usam e se beneficiam do ato trabalhista há muitas décadas. A diferença é que agora o dinheiro vai chegar, de fato, no pote lá que paga os credores do ato trabalhista, coisa que não aconteceu com muitos clubes, que os dirigentes, por não terem responsabilidade, deixaram de passar receita para esse pote que alimenta o pagamento dos credores. E com relação às dívidas tributárias, como é antes, o clube tem o seu Profut ou tem a hipótese de renegociação de dívida. E o investidor que aporta dinheiro numa empresa que é devedora do fisco, de dívida tributária ou de dívida trabalhista e civil, ele está lá com a sua responsabilidade. Então, podem botar na conta, sem dúvida nenhuma, da operação. São 400 milhões, mais o bilhão de dívidas trabalhistas, civis e tributárias. Pode ser, para muitos investidores, um mau negócio, mas se a gente olhar para o Flamengo aí, que apertando os cintos, criando novas receitas, investindo em publicidade, em marketing, o departamento de marketing fazendo muito, conseguiu gerar novas receitas, o Flamengo pagou em 8 anos 1 bilhão. O Cruzeiro tem a chance de pagar em 10 anos isso, que o Cruzeiro forma jogador, assim como o Botafogo, de igual maneira. Thales. Senador, bom dia. Mudando um pouco a pergunta, o assunto da pergunta, para o torcedor leigo, o torcedor que, principalmente o torcedor também que não acompanhou ali a discussão da lei, e ele começa agora, como o senhor disse, já é uma realidade. A realidade para esse torcedor são essas notícias chegando, a notícia do Ronaldo, a notícia do Textor. Para o torcedor, a lei da SAF, nesse momento, parece só uma coisa feita para recuperar times endividados. É isso que é o recado que se passa no momento. Porque, claro, esse torcedor não tem um conhecimento da amplitude de tudo que essa lei pode fazer ali pelo futebol brasileiro. E a gente vê em exemplos fora do país de profissionalização do futebol e de leis que ajudaram os clubes também. Por exemplo, vou utilizar o caso da Espanha, em que depois de algo parecido, não é igual, mas, o futebol passou a ser importante para a economia do país, né? Inclusive com pontuação ali no PIB do país. O que a lei da SAF pode, afinal de contas, ela virou um assunto de Brasília, um assunto discutido pelo Senado. O que a lei da SAF pode trazer de benefício para a economia brasileira? E aí, para a economia brasileira, pensando o futebol como participante dessa economia? Não tenho a menor dúvida. O que a gente precisa é interromper o processo de muitos clubes que beiram a falência ainda como associação civil. E o grande exemplo é o Figueirense, um clube associação civil que faliu, quebrou. A gente pode pegar o Cruzeiro numa mesma situação, porque se não fosse um recurso novo, muito provavelmente o Cruzeiro não teria capacidade e ele só iria avançar tabela abaixo. Como outros vários clubes, culpas de infinitas más gestões anteriores, muitas vezes não é responsabilidade do atual presidente, mas é fato, é o acúmulo dessas dívidas. Então, a primeira coisa é interromper esse processo que faz muito mal para o futebol brasileiro. A gente precisa trazer a profissionalização, a gente precisa trazer a responsabilidade da gestão, afastar a política de clube, as igrejinhas de dentro do futebol e entender o futebol como um modelo de negócio do entretenimento maduro que é no mundo inteiro, capaz no Brasil de atrair muitos investimentos pela qualidade da formação do material humano, né, da tradição dos seus clubes que o Brasil possui. Então, eu acho que, primeiro, interromper esse cenário negativo, né? E isso, a transformação de alguns clubes vai mostrando o caminho para os outros, por isso que é facultativo, porque ela é uma transformação cultural. Para alguns é a única alternativa, para outros
é mais uma alternativa. Então, eles podem pensar se é um momento ou não. Mas para outros, para uns, né, é a única. Que dinheiro, quando entraria 400 milhões novos no Cruzeiro esse ano? Quando entrariam 400 milhões novos no Botafogo, se essas duas operações confirmarem-se como devem se confirmar? Da onde viriam 400 milhões? Viria o quê? Viriam alguns adiantamentos de receita de TV, de patrocínio, e a gente começa a usar o dinheiro do futuro sem conseguir pagar o presente, não é isso? Isso é o futebol brasileiro até antes da SAF. O que a SAF traz são exemplos que atraem investimentos para o Brasil. Esses 400 milhões do Ronaldo podiam ir para qualquer outro lugar do mundo. Aliás, ele já investiu lá na Espanha. Os 400 milhões do John Textor podia ir para um país lá da Europa, segunda linha, para ficar alimentando o investimento do Crystal Palace que ele tem. Mas ele está vindo para o Brasil. E é muito importante. Só aí na largada, pelo menos 800 milhões entrando no país, né, por conta da Sociedade Anônima de Futebol. Se a gente pensar no lado positivo, que é o saneamento da dívida desses dois clubes, são 2 bilhões e 800 milhões entrando nos próximos 10 anos dentro da economia brasileira, só nesses dois clubes de futebol. Fora os instrumentos de mercado, Thales, que eu gosto sempre de lembrar, né? Depois que você consegue reestruturar um clube como o Cruzeiro, como o Botafogo, você tem hoje o torcedor que é consumidor, o torcedor da arquibancada. A gente vai ver ainda, se Deus quiser, vai ser o último passo de sucesso da SAF. É o torcedor investidor. É aquele que vai comprar um pedacinho das ações com o dinheiro que sobrou todo mês, porque ele não só está ajudando o seu clube, mas ele está investindo. Eu, como torcedor do Flamengo, comprei um tijolinho do Flamengo. Não me deu nada em troca, nem eu queria nada em troca, mas eu comprei. O Cruzeiro tem em torno de 8 a 10, Botafogo, cada um em torno de 8 a 10 milhões de torcedores, se eu não estou errado. Né? Se cada um colocar lá R$100 num fundo de investimento da XP, por exemplo, num clube desse, daqui a 10 anos, quando ele se reestruturar, o risco do negócio for menor, né? Quanto é que ele consegue alavancar só numa operação dessa? E se botarem 1.000? Lógico, nem todos colocarão, mas muitos colocando até um valor maior do que esse, porque são investidores. Né? Se a gente conseguir atrair outros investidores que não são só do futebol, vamos olhar para o Magazine Luiza. Vivemos a era do consumo de massa. Vamos ver se o Mercado Livre não quer estar lá dentro, com os dois pés dentro de um Cruzeiro, de um Botafogo, de um Vasco, os grandes magazines, né, vendendo direto seus produtos para o torcedor. Existe uma infinidade de alternativas e a SAF ela apenas abre a primeira porta. Né? A gente tem o mercado de Bitcoin se espalhando pelo mundo, um mercado sério de Bitcoin, com empresas sérias de mercado, né? Inclusive agora trabalhando no Senado pela regularização do Bitcoin. Né? A oportunidade de investimento. As pessoas estão investindo em figurinha NFT do celular. A gente comprava figurinha de jogador de futebol. Olha quanto produto um clube pode gerar de receita. Agora, para isso, ele precisa estar reestruturado. A dona André Mota também tem uma pergunta. Senador, bom dia. Aliás, boa tarde já. O seu relato, né, a sua narrativa, ela está muito baseada na serenidade e na objetividade para tratar assuntos de um ambiente que não é sereno e muitas vezes não é objetivo, que é o ambiente do futebol. A gente está vendo, por exemplo, na questão toda em torno do Jorge Jesus com o Flamengo, que é um ambiente que acredita num sebastianismo, em salvadores da pátria, em medidas muito mais impulsivas, né? Como comunicar aos torcedores de Cruzeiro, de Botafogo e de todos os outros clubes que quiserem seguir o caminho da SAF, como comunicar que precisa ter essa serenidade na condução desse processo, se os torcedores querem que ganhe o próximo jogo, e se não ganhar o próximo jogo é crise, etc. Ou seja, como adaptar a ideia da SAF ao ambiente tão tensionado e tão passional do futebol? Muito bom, Aidano, porque aí reside exatamente a grande transformação cultural. Como eu falei, é a hora da gente agora deixar de lado as igrejinhas e pensar no futebol como produto do entretenimento. Nesse produto do entretenimento, no Campeonato Brasileiro, só uma equipe vai ser campeã. Não vai ter mais uma equipe campeã. Mas você tem, até ali a 10ª posição, pelo menos, né, 10 competindo por vagas em torneios sul-americanos. O torcedor já começou a enxergar isso. Né? Hoje ele torce para que o time dele consiga entrar no grupo que vai ter uma vaga na Libertadores, que ele se classifique para a Copa do Brasil.
E eu acredito que isso é a grande transformação cultural do futebol brasileiro. Porque a gente está acostumado só com ganho, com quem é campeão. Mas a gente sabe que o futebol não é só isso, o torcedor começa a entender. Ele vai ter que entender que para o time poder ter, de novo, capacidade de formar grandes elencos, ele vai ter que passar por momentos de aperto, como o Cruzeiro, Vasco passaram nesse ano, né? Se eles estiverem usando esse aperto e a sobra econômica para pagar as suas dívidas, ele vai ter daqui a alguns anos capacidade de investimento. E o torcedor na arquibancada, Aidon, eu acho que ele está mais importado, ele se importa mais com ele poder torcer pelo time dele, né? O time dele despertar essa emoção. Ele não está preocupado se o presidente do clube é o A, que vai concorrer a deputado federal no ano que vem, ou é o B, que foi aquele responsável por beijar a camisa e entrar rastejando no chão porque ele ama o clube. Ele quer saber se o clube dele vai devolver a ele a alegria dele ir ao estádio do futebol. Aí eu concluo perguntando ao torcedor do Atlético Goianiense, ao torcedor do Atlético Paranaense, ao torcedor do Flamengo, até do CSA, se eles não recuperaram, né, esse prazer, essa alegria de ir ao estádio de futebol, depois de muitos anos vendo o clube sofrer, né, promessas, salvadores da pátria, gastando mais dinheiro, trazendo jogador do Japão, da China, que não resolveram problemas, geraram mais dívida e o clube cada vez vai caindo pelas tabelas pela repercussão dessa má gestão, do que essa má gestão fez, né? Então eu acho que o torcedor ele vai ver resultado, e o resultado, né, não é só ser campeão, é estar bem posicionado, tem a ver com a capacidade de formação de bons elencos, pode ser contratando ou formando novos jogadores. E esses clubes aí, estamos falando de Cruzeiro, de Botafogo, Curitiba, Figueirense, são clubes que estão cansados de formar atletas, bons atletas para a seleção brasileira e para o mundo. Então são clubes que devem interessar sim ao investidor, sem contar o Atlético Paranaense, né, que é um clube que está limpo, né, se ele quiser se transformar, esse é por alternativa e não por única solução. Senador Carlos Portinho, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Muito obrigado a todos vocês e por debater esse tema. Eu espero, não é a solução do futebol brasileiro, nunca quis que fosse, mas é um caminho, é uma alternativa. Por isso que ele é facultativo. Na caneta não seria resolvido nada. Rodrigo Capello, obrigado por ter participado com a gente também desse papo. Valeu, Barreto. Só queria anotar que algumas respostas do senador para mim foram bem satisfatórias. Assim, falar em 2,8 bilhões entrando no país, isso é uma desinformação, senador, porque a gente sabe muito bem que, além dos 400 milhões de investimento de cada um, aquele 1 bilhão de dívidas vai ser pago com as receitas operacionais do clube. Então, não é dinheiro novo que está entrando. E aí, quando a gente confunde o torcedor com esse tipo de número, 2,8 bilhões entrando, amanhã tem alguém falando no Twitter, depois passa para um jornalista, e a gente começa a debater coisas falsas, baseado numa falta de comunicação. Falar de produtos como NFT, nada disso tem relação com a empresa, né? Se vai ter produtos novos, se vai tratar como entretenimento, você pode fazer tudo isso sem associação, você não precisa ser empresa para tratar disso. E o ponto que era fundamental aqui, que era entender como é que se paga a dívida tributária, isso não está no texto da lei, né? A lei tem tantos problemas, falta de transparência. O senhor falou sobre transparência, o governo federal vetou o item que dava transparência aos proprietários dos clubes. O Congresso poderia ter derrubado o veto, como derrubou na parte da tributação, e não o fez. Então, eu fico insatisfeito, não porque o projeto é ruim. A SAF, eu concordo, estou entusiasmado com o momento que ela está proporcionando, porque muitos desses investimentos vão acontecer por causa dela. Também, o último projeto do Pedro Paulo era uma porcaria, e a gente debateu isso em podcast, inclusive. Então, o seu projeto é melhor do que o do Pedro Paulo. Agora, ele tem tantos furos, tantos buracos, que ele vai acabar gerando insegurança jurídica e justamente afastando investidores. Então, é uma pena que a gente não tenha mais umas 2 horas de programa, mas eu não podia deixar de falar isso. Convida para o podcast, Capello. Porque senão... Deixa o convite aqui para o podcast. Não, mas pode dar a chance, Capello. Porque no podcast tem o tempo justamente para explorar isso, né? Pode avançar nesses questionamentos. Eu não sei se o senador vai querer responder alguns dos questionamentos que o Capello fez agora, embora a gente já tivesse se despedido. Não, eu gostaria, sim. Essa é uma conversa mais longa. Mas, Capello, eu não tenho dúvida que esses 2 bilhões sem o investidor, muito provavelmente nem seriam pagos, virariam 3, 4, 5, porque assim... Antes da SAF já era história do futebol brasileiro.
Mas Rodrigo, eu tenho o maior prazer em conversar. O Flamengo pagou, sim, mas ele teve que apertar. E por isso que é facultativa, isso a gente concorda, Capello, isso a gente concorda. Mas o que a gente discorda, eu também fico à disposição para conversar, porque eu acho que a lei, ela nasce, e como ela se transforma ao longo do tempo, né, ela não é estática. Né? Se precisar ajustar, a gente pode ajustar, mas eu acho que ela é um grande passo para o futebol brasileiro, como país. Mas estou à disposição, Capello. Muito bem, está marcado então um papo entre o Rodrigo Capello e o senador Carlos Portinho para um podcast que vai avançar nesse tema que nós debatemos aqui no Redação Sport TV. Eu reitero o agradecimento aos dois pela participação nesse bloco.